continue ministrando ao nosso coração, que a palavra do Senhor, ela venha suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que estamos necessitados de ouvir da parte de Deus. Senhor meu Pai, fala conosco nesta noite, Senhor, ministra, Senhor, nosso coração, Senhor, nos dando, Senhor, a alegria da Tua presença, nos direcionando, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo 31. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus tamborins, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Amém? Podeis tomar assento. Jeremias, ele prega ao povo de Israel durante 23 anos, para que o povo de Israel se voltasse a Deus. E ele anunciava dizendo: olha, Nabucodonosor está se levantando e ele vai levar vocês cativos para a Babilônia. Mas o povo ouvia Jeremias pregando, ensinando, trazendo as profecias, e o povo não dava ouvido e foi levado cativo para a Babilônia. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, mas não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele pensa como nós pensamos, ou age como nós agimos. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro daquilo que nós pensamos, ou como nós deveríamos agir, e pensamos que Deus deve agir da mesma maneira. Jeremias, talvez, a trazer essa palavra agora, ele possa estar até um pouco decepcionado. Mas eu preguei, eu ensinei, eles foram para um caminho mau. Agora o Senhor vem com uma palavra de restauração. No capítulo 30 diz: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. E no capítulo 31 ele vai dizendo que o tempo será restaurado, que ele vai trazer, haverá alegria novamente. Que Deus vai libertar eles do cativeiro e vai restaurar a terra, e haverá danças e haverá alegria. É porque nós não entendemos o amor de Deus. Deus, Ele tem um amor imutável. Muitas vezes nós pensamos: eu preciso ser bom para Deus me amar. Independente da sua bondade e da minha bondade, Deus é bom. Deus não muda. Deus, Ele não muda porque você é bom ou porque você não entendeu a palavra dele ainda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então Deus usa o profeta para falar ao seu povo. E ele vai falar de uma forma amorosa para com um povo que era rebelde, para um povo que foi levado cativo por causa da sua rebeldia. E Deus agora vai falar de uma maneira natural, e Ele diz: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel,
e eles serão meu povo. Naqueles dias, virão dias, ou estarão raiando dias. O amor de Deus é incondicional. Deus escolheu Jacó. O amor de Deus é assim. Ele nos escolheu, Ele nos separou, nos surpreende, nos cativa, nos estimula e nos dá a certeza de que Ele está conosco nos momentos mais difíceis da vida. Não importa o que aconteça, Deus te escolheu, Deus te separou, e não importa o que está se levantando, no momento mais difícil, Ele estará com você. Ainda hoje pela manhã, pregava sobre Paulo. Paulo, ele entra num barco, ele vai para a Itália, e ele diz ali, as pessoas que estão conduzindo, olha, melhor seria nós não fazermos essa viagem, porque haverá uma tempestade. E assim mesmo aquelas pessoas vão fazer a viagem, e eles sofrem uma grande tempestade, e Paulo poderia dizer, eu avisei, eu disse que iria ter uma tempestade, não me ouviram, agora sofram as consequências. Mas Paulo, ele continua pedindo a Deus, e Deus fala para Paulo, ninguém vai se perder, eu vou preservar todos, vou guardar a vida de todos. Muitas vezes nós pensamos que Deus, ele deveria agir como nós agimos. A pessoa virou as costas para mim, a pessoa falou de mim. Não, Deus, Ele ama, porque Ele tem um amor incondicional. Não é porque você é bom, Ele te escolheu, Ele te separou, e Ele vai te atrair. Não importa se a nossa vida toma um rumo inesperado, ou se a incerteza das decisões, ela está nos oprimindo. Nada pode diminuir o amor de Deus. Nada pode mudar o amor de Deus. Deus não está esperando a sua decisão em amá-lo. Ele te ama porque Ele te separou. Ele olhou para ti e Ele decidiu te amar. Abra a tua Bíblia no Evangelho do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não olhou para o mundo e disse, olha, o mundo é bom, o mundo tem pessoas boas. Não, Deus olhou para o mundo e viu que o mundo necessitava de libertação, precisava de salvação. E Ele toma o seu único Filho, e por amor, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele dá o seu único Filho. Ele envia o seu único Filho para que o mundo fosse salvo, para que o mundo fosse liberto. Não porque o mundo fosse bom, mas porque Deus é bom. E Jeremias, ele está tendo que dar esta palavra de Deus para um povo que era rebelde, um povo que por 23 anos ele pregou, ele ensinou, e esse povo por desobediência foi levado cativo, mas Deus agora está usando ele dizendo, olha, eu quero o meu povo de volta, eu vou trazer o meu povo, eu vou trazer todas as famílias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Eu vou resgatá-los, eu vou buscá-los, eu vou trazer de volta. Eu não quero o meu povo nas mãos do inimigo que está oprimindo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. A bondade de Deus é que nos atrai. A bondade de Deus é que nos busca. Deus volta o seu olhar para o seu povo. E Ele começa então a profetizar aquilo que Ele quer fazer com o seu povo. Ainda te edificarei, porque eles tinham sido arrasados, eles tinham sido destruídos. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda serás adornadas.
Ainda eu vou te edificar, eu vou restaurar tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi derribado, eu vou levantar de novo. E ainda diz, no capítulo de número 5, diz assim: ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Ainda vocês vão ter novamente agricultura, vão plantar a vinha, terão a uva, terão o vinho. Quando Deus fala isso, está dizendo, olha, quando se planta a vinha, se demora de 3 a 5 anos para se colher a primeira colheita. Mas é uma planta que dura 100 anos. Por muito tempo, vocês vão comer uva, e como se fosse algo comum. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em abundância, nos dá com alegria. A bondade de Deus, a prosperidade de Deus, não é algo fora do comum, é algo comum. Viver a bondade de Deus é algo comum. Então Ele está dizendo, olha, os plantadores, eles vão plantar as vinhas nos montes de Samaria, e comerão como coisas comuns. Não será algo muito caro, não será algo que as pessoas não possam comprar, será algo comum. Então o Senhor vai levantai-vos e subamos a Sião. Vamos sair dessa situação que vocês estão vivendo. Deus está chamando eles para que eles voltem, para que eles saiam daquela situação de derrota. Então eles comerão, eles terão prosperidade, terão bênção, como coisas comuns. Versículo 8, ele diz assim: eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas, e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para cá. O que o Senhor estava prometendo para eles? Voltem todos necessitados, todos que estão cansados, todos cegos, aleijados, grávidas, porque haverá um amparo, haverá um lugar de segurança, haverá lugar de amparo, serão acolhidos. O Senhor está dizendo, olha, eu vou trazer vocês de volta, e vocês serão acolhidos. No versículo 9 ele diz: virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los eis aos ribeiros das águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Não tropeçarão mais. Eu sou um pai, eu vou guiá-los, eu vou cuidar. Deus estava falando para um povo que por 23 anos ele levanta um profeta, esse profeta chora por eles, e Deus diz agora: eu vou trazer de volta. Permiti que caíssem na mão do inimigo, mas são meus. Temos esperança em Deus. Ainda que fugimos da face de Deus, ainda que não ouvimos a palavra de Deus, Deus não se esquece daqueles a quem Ele separou. Deus não se esquece das suas promessas. Então nós devemos crer em Deus, buscar em Deus. Versículo 16 ele diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava pelo seu povo, e Deus está dizendo agora: olha, reprime o teu choro, enxuga tuas lágrimas, porque há um galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Sabe, eu vou responder a tua oração. Talvez você esteja orando pela tua casa, pelos teus familiares, e o Senhor disse a Jeremias: olha, Jeremias, enxuga teus olhos, enxuga as tuas lágrimas. Haverá uma recompensa sobre a tua oração, sobre o teu clamor. Eu vou trazer eles de volta
da terra do inimigo. E ele diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. O Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai buscar aqueles que estão distantes, aqueles que caíram no engano, aqueles que voltaram as costas para Deus. Deus não mudou o seu amor para com eles. Deus continua o mesmo. Quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus, Ele ouve o clamor do aflito, do necessitado. Quando há uma oração, quando a esposa ora pelo seu marido, quando o marido ora pela esposa, quando os pais oram pelos filhos, Deus ouve a oração. E há uma recompensa, porque Deus trará de volta, porque nós temos que clamar a Deus: Senhor, o Senhor é quem nos deu, Senhor, o Senhor quem abençoou, eles são teus, nós entregamos para ti, e sempre trazer a lembrança a Deus, para que Deus tenha misericórdia. Israel era um povo rebelde, era um povo obstinado, mas havia ali um profeta que chorava por Israel. Havia um profeta que ele pregava por Israel, para que Deus tivesse misericórdia. Havia um profeta que dizia: não vá por esse caminho é de morte, esse caminho é de escravidão. Mas eles não ouviram e foram levados cativos. Mas ele não desistiu. Ele continuou a orar, ele continuou a buscar, ele continuou fazendo atos proféticos, ele continuou anunciando a derrota da Babilônia, que tinha escravizado o povo de Deus. Ele continuava com esperança e ele continuava crendo no amor de Deus. O que nós temos que buscar? O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus excede o nosso entendimento. Nós não podemos pensar que Deus pensa como nós pensamos. Quantas vezes nós pensamos: mas também virou as costas para Deus, por isso que isso aconteceu, por isso que isso veio. Não, Deus é amor. Deus ama o seu povo. Deus não abre mão daqueles a qual Ele chamou, a qual Ele escolheu. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu a cada um de nós. Nós somos do Senhor. O Senhor deu a sua vida por nós. Ele entregou o seu único filho por amor a nós. Por amor, para que o mundo fosse resgatado. E aquele que creu, aquele que ouviu, aquele que deu crédito, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. De maneira nenhuma. Deus abre mão daqueles que são seus. Então devemos continuar orando. Como Jeremias, ele não desistiu da oração. Ele continuou orando, ele continuou pedindo para que Deus resgatasse o seu povo. Para que Deus buscasse o seu povo. Muitas vezes nós pensamos que Deus pensa como nós. Ele enviou seu filho como homem na terra. E Jesus veio para entender como que nós pensávamos, como que nós agíamos, como que nós éramos frágeis, como que nós éramos sujeitos a tantas tentações, a tantas coisas. Então quando Jesus ele vem para a terra, ele vem como um ser humano comum. Ele vem como um homem, passando as mesmas privações, enfrentando as mesmas tentações que nós enfrentamos. Então Jesus, ele vem como homem para saber o que o homem pensa, como o homem age, como o homem reage. E ele vem para nos mostrar um direcionamento. Eu posso vencer. Eu posso vencer as tentações. Eu posso vencer tudo que se levanta contra o homem, porque eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Quando eu preciso de fé para seguir a Deus, eu tenho que olhar para Jesus.
porque Ele se fez homem, Ele se fez como um de nós, e Ele venceu. Ele diz: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, você vai vencer, nós estamos juntos, eu vou te ajudar. Deus tem amor, Deus não te abandona, Deus não desiste de você, Deus não desiste da tua casa. Muitas vezes nós desistimos, não vou nem orar mais. Jeremias, ele não para de orar, ele continua orando, ele continua buscando, e Deus agora diz: olha, você vai ser recompensado na tua oração. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, há uma recompensa para a tua oração. Não desista de orar, não desista de clamar pela sua casa, não desista de orar pelas pessoas que você ama, que você deseja que elas encontrem ao Senhor, que o Senhor as resgate. Então Deus está falando para ele agora: olha, reprime tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. A certeza é que o Senhor irá buscá-los da terra do inimigo. O Senhor quer salvar. O Senhor não tem alegria na morte do ímpio. Quando morre um ímpio, Deus não se alegra. Muitas vezes nós pensamos: mas também se desviou, deixou a palavra, deixou a igreja. E Deus não se alegra na morte do ímpio. Quando a pessoa ela morre na sua impiedade, no seu pecado, Deus não se alegra. Deus se alegra na morte do justo. Quando morre uma pessoa que está dentro da justiça de Deus, Deus se alegra. A festa nos céus. Mas quando morre um ímpio, Deus não se alegra. Não há alegria no coração de Deus. Por isso nós devemos continuar buscando. Ele diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão aos teus termos. O Senhor vai resgatá-los, você vai ter a tua casa honrada, você vai ter aqueles a quem você ama, louvando ao Senhor, sendo resgatados pelo Senhor. Jesus, ele se faz como um de nós. Ele veio, enfrentou as mesmas coisas que nós enfrentamos, para que ele pudesse vencer as decepções, as perseguições, tudo que você possa imaginar, Jesus sofreu. Muitas vezes nós pensamos: mas eu não gosto de fulano porque me decepcionou. Jesus foi decepcionado, Jesus foi traído. Tudo isso, ele vem para nos mostrar que apesar de tudo que se levanta contra você, Deus continua te amando. Deus continua cuidando de você. Jesus, capítulo 11 de Marcos, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. É interessante nós lermos que Jesus teve fome. É interessante ler quando Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro, que estava morto. Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós, como homem. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu as dores da traição, da decepção. Tudo isso ele passou para que nós pudéssemos olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Como nós podemos vencer? Como podemos voltar a Deus? Olhando para Jesus. Se olharmos para Jesus, nós vamos buscar nele a salvação e a libertação. O amor de Deus, ele não muda. O amor de Deus, ele permanece o mesmo. O amor de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Ainda que eu venha pecar, ainda que eu venha me afastar, Deus não muda, ele é imutável.
Israel pecou, Israel desobedeceu a Deus, mas Deus estava pronto a resgatá-lo. Deus está pronto a nos resgatar. Para isso, é preciso olhar para Jesus. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus foi intimidado por aqueles que queriam que ele se calasse. Tudo isso Jesus passou para mostrar que temos que continuar confiando em Deus. Versículo 22 do capítulo 11, ele diz assim: tende fé em Deus, acredita em Deus, confia em Deus. Deus não muda, Deus te ama e Deus vai te resgatar. Não importa o que está acontecendo, não importa se em algum momento você fraquejou, não importa se em algum momento você não entendeu aquilo que Deus tem preparado, não importa. Tenha fé em Deus. Paulo foi pregado de manhã, 276 pessoas estavam ali à deriva no navio. E ele ensina aquelas pessoas a confiar em Deus. Olha, nada vai nos acontecer. Deus tem falado ao meu coração que vai guardar a cada um de vocês. Essa é a palavra que tem para nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Mas eu não sou merecedor. Ninguém é merecedor. O amor de Deus é imutável. Deus não te ama porque você é bom. Deus te ama porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Sempre que o homem pedir, Senhor, tenha misericórdia, Ele vem nos atender. Ele vem nos socorrer. Ele vem nos livrar. É como um pai misericordioso que está esperando o filho falar, me ajuda. E ele estende as suas mãos e te ajuda. Não te sinta sozinho. Deus está conosco. Deus está com você nesta oração. E esta tua oração terá resultado. Tem um galardão. Não desanime, não pare de orar, não pare de buscar em Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Fale com Deus. Talvez você entrou nesta noite triste, dizendo, Senhor, já estou cansado de orar, nada acontece. Por 23 anos, Jeremias pregou, ensinou, orou, chorou. Provavelmente teve dias que ele falou, Senhor, tira de mim esse peso, tira de mim, Senhor, esse desejo de orar por esse povo, eu não aguento mais, eles não ouvem, eles não dão crédito. Mas o Senhor disse, olha, ainda há esperança, eu vou trazer de longe, eu vou recuperá-los, eu vou levantá-los, eu vou tocar no coração de cada um deles. Pela sua oração, Deus está agindo. Você está aqui hoje, talvez entrou entristecido, dizendo, Senhor, ninguém me dá crédito, eu tenho falado, eu tenho ensinado. Mas o Senhor diz, olha, a tua oração não é em vão. Há uma recompensa para ela. E você vai ver as bênçãos. Eu vou plantar vinhas. Vocês comerão vinho, a uva. Vocês terão alegria, ainda vai ter as danças da alegria. Eu darei recompensa à tua oração. Você vai viver isso. Você vai ver o amor de Deus sendo estabelecido na tua casa, na tua família. Quantos creem? Peça isso. Não desanime, não pare de orar. Senhor meu Pai, estamos na tua presença, Pai. Senhor, a tua palavra nos ensina que o teu filho, ele veio como homem a esta terra. Ele veio sentir as nossas dores. Como o inimigo trabalha contra a vida de cada um de nós. Como o inimigo se levanta para nos destruir. Como o inimigo engana com as suas luzes, com as suas fábulas.
Senhor, até o seu filho amado teve tentações ali no deserto, mas ele venceu pela palavra, ele venceu pela oração, ele conseguiu ir avante no teu propósito, porque orava, porque jejuava, porque sabia do teu amor, sabia que o Senhor não o abandonaria. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai, Senhor, confiantes no teu amor, tendo fé em Deus. Senhor, colocamos os nossos familiares nas tuas mãos. Senhor, temos olhado para algumas situações, Senhor, muitas vezes nos entristece em ouvir os resultados, quantas vezes nos entristece pelo caminho que estão caminhando. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, foram consagrados no teu altar, te pertence, são teus. Senhor, eu entreguei nas tuas mãos. Senhor, cuida, Senhor, de cada um deles. Senhor, tira, Senhor, toda opressão, tira da escravidão, como o Senhor tirou o teu povo lá, Senhor, da Babilônia. Não havia saída para eles, era um povo forte que estava escravizando, mas o Senhor, pela tua misericórdia, os libertou. Senhor, entra agora nessa causa, Pai. Senhor, a mãe chorando pelos seus filhos, a esposa clamando pelo seu esposo, a esposa clamando pelos filhos e pela esposa. Senhor, dá respostas aqui agora, Pai. Senhor, dá resposta à família. O Senhor diz que é o Deus da família, que o Senhor é o abençoador da família. Toma nossa casa nas tuas mãos, toma nossa família nas tuas mãos. Senhor, tira todo empecilho, todo embaraço, toda escravidão, tudo aquilo que não provém de ti, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, torna-nos da alegria, Pai. Senhor, torna-nos dar os resultados, Senhor, dos bons frutos. Senhor, que possamos comer, chupar a uva, Senhor, como coisas comuns. A alegria será coisa comum em nossos lares. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai te recompensar. Você pode aplaudir o Senhor?